Esse é meu relato da minha primeira experiência com cogumelos de psilocibina. Tomei cogumelos pela primeira vez no final de junho de 2017. Acordei um pouco depois das 4h30 da manhã. Me certifiquei de ir no banheiro e pegar uma garrafa de água antes do início da viagem, pois não queria que nada a interrompesse. Peguei meus cogumelos e pesei exatamente 5 gramas de cogumelos cubensis secos. Antes de ingerir o fungo, sentei por cerca de 5 minutos em meditação silenciosa. Meu quarto também estava completamente escuro. A escuridão silenciosa, pois a psilocibina funciona melhor nesse ambiente. Durante esses 5 minutos, ouvi uma música calma e me preparei mentalmente para me desapegar completamente de tudo. Entrei em uma mentalidade em que estava pronto para morrer. Ali e naquele momento. Estava pronto para ser completamente obliterado. Após essa meditação de completa rendição, desliguei toda a tecnologia ao meu redor. Fiz uma pausa em respeito ao fungo, olhei para os cogumelos e disse: "Eu vou onde você me levar." E então eu comi. E eles realmente tinham um gosto bastante bom. Após comer os cogumelos, eu entrei na posição de lótus e meditei na beira da minha cama. Foi uma das meditações mais estáticas que já tive. Era quase como se meu corpo soubesse da profundidade de que estava por vir. Após cerca de 20 minutos de meditação silenciosa na escuridão, senti os primeiros efeitos da psilocibina. Meu corpo começou a se sentir pesado e senti uma sensação de formigamento pelo corpo todo, especialmente na coluna e na cabeça. Então inclinei minhas costas contra a parede enquanto meditava. Comecei a me sentir nauseado também. Estava preparado para isso, pois tinha um balde para vomitar do lado. À medida que os efeitos se intensificaram, tive que me deitar de costas. Os efeitos ficaram mais intensos. Ao me deitar, imediatamente assumi uma posição simétrica bilateral. De alguma forma, sabia que isso seria muito importante. Lembrei de ter ouvido as entrevistas do Martin Ball e a importância da simetria bilateral durante experiências psicodélicas. Então, começou a experiência mais estranha e profunda da minha vida. Deitado na escuridão silenciosa do meu quarto, de costas com os olhos fechados, era como se minha estrutura de ego tivesse sido sugada da minha mente em um instante. Sem qualquer vontade própria, meu corpo começou a se contorcer em várias poses simétricas bilaterais, muito semelhantes às que o Martin Ball discutiu. Foi uma experiência extremamente estranha, mas bela. Não tinha controle sobre esses movimentos e parecia que a psilocibina havia possuído meu corpo. Meus nervos estavam formigando o tempo todo enquanto acontecia. Eu podia sentir meu sistema nervoso tentando se reequilibrar enquanto a psilocibina entrava. À medida que meu corpo continuava a se contorcer nessas várias poses, elas se tornavam mais selvagens e intensas. Parecia que a psilocibina estava testando as águas. Estava entrando no meu corpo e tentando ver como poderia controlar o meu sistema nervoso e me guiar. Para mim, parecia que estava tentando me acostumar ao estar em um corpo humano. Minha percepção do tempo também se dissolveu. Quando abri os olhos, vi visuais intensos em um padrão de grade sobreposto à minha visão. Nesse ponto, podia ver a luz do amanhecer, através das persianas do meu quarto. Quando olhei para fora, estava tão brilhante, mais brilhante do que qualquer coisa que eu já tinha visto, mas tão bonito. As contorções corporais diminuíram e ouvi uma voz intuitiva, dizer algo do tipo: "Ok, isso foi sua introdução. Agora você está pronto para o que eu tenho para te mostrar?" Não havia ego presente, no entanto, sabia que isso estava prestes a ficar muito intenso. Nesse momento, realmente não sei como descrever o que aconteceu, pois não havia ego e nenhum senso de tempo, mas farei o meu melhor para relatar. Minha consciência foi então lançada para fora do espaço e do tempo, em um vazio de completo nada. Então, ouvi a voz intuitiva dizer algo. "Eu preciso que você entenda a profundidade das coisas que estou mostrando para você. Poucas pessoas têm a oportunidade de experienciar essas coisas assim." No vazio, uma luz se formou e eu era essa luz, e a pessoa vendo a luz ao mesmo tempo. O ego, então, tentou fazer perguntas para entender o que estava acontecendo, rotular, interpretar o que estava acontecendo. A psilocibina não gostou disso de forma alguma. Imediatamente, ao surgirem as perguntas do ego, a experiência começou a se tornar negativa. No vazio, vi cores vívidas, vermelhas e pretas emergirem.
Vi centenas de demônios psicodélicos surgirem e um caos geral se instalar. Lembro que eu era as cores, os demônios e o caos. O ego de Thomas ficou preocupado com isso e tentou novamente fazer perguntas e entender. Mas era como se a psilocibina dissesse: não, você vai esperar até eu terminar de mostrar o que você precisa ver, antes de começar a intelectualizar qualquer coisa. Apenas fique aí, experimente e observe tudo. Depois que a psilocibina disse isso, o ego do Thomas foi obliterado em um mar de destruição e caos. Senti a dor e o sofrimento de ser completamente desmontado de todas as maneiras possíveis. O ego estava gritando no topo dos meus pulmões. O ego gritou no vazio e foi abruptamente silenciado. O ego foi dissolvido e transmutado no caos que o havia aniquilado, e a dor imensa se transformou em um êxtase infinito que nunca tinha sido sentido antes. Agora que o ego não seria mais um fator nessa experiência, eu era a luz no vazio. No entanto, mesmo após isso, ainda havia uma testemunha de consciência, alguém observando a experiência. Nesse momento, senti como se fosse tudo na existência. Então a psilocibina disse: ok, ótimo, agora podemos continuar. À medida que a experiência continuava, minha consciência começou a atravessar o multiverso, com a psilocibina como meu guia. Foi mostrado as excentricidades dos nossos conceitos ilusórios e do espaço-tempo. Foi mostrado que tudo é absolutamente um. Depois, ocorreram ainda mais algumas coisas estranhas. Foi mostrado uma enorme cidade psicodélica feita de luz pura que existia fora do multiverso, espaço e tempo. Essa cidade de luz era grande o suficiente para fazer a Terra parecer minúscula em comparação. A psilocibina guiou minha consciência para esse lugar. Vi tecnologias feitas do que só posso descrever como luz. Vi tecnologias tão inconcebivelmente avançadas que fariam as maiores maravilhas tecnológicas humanas parecerem menos do que uma ferramenta da Idade da Pedra. Por toda essa cidade haviam seres de luz pura. Alguns deles tinham um formato humanoide. Outros eram tão alienígenas na aparência que não consigo nem começar a descrevê-los. Esses seres podiam trazer coisas à existência simplesmente pensando nelas. Podiam viajar para qualquer lugar no multiverso por teleportação. Eles criavam mundos por diversão. A psilocibina me disse que eu, a consciência, também poderia fazer isso. Vi muitas outras coisas que nem consigo começar a descrever com linguagem. Tudo o que posso dizer é que era um lugar lindo de amor e luz. A coisa mais memorável que vi nesse lugar foi uma vasta biblioteca de todo o conhecimento do multiverso. Era como uma catedral e uma biblioteca feita de luz pura. Foi a coisa mais bonita que eu já tinha visto. E me falta vocabulário para descrever o quão belo que era. Depois de ver esse belo lugar de amor e luz, em um ponto foi mostrado um nexo de informação onde correntes de informação estavam sendo derramadas a uma velocidade extremamente rápida em todas as direções. Essa informação consistia em todas as maneiras que nós, humanos, usamos símbolos para comunicar informações. Isso incluía, mas não se limitava a todas as formas de linguagem e todas as formas de matemática. Neste momento, senti que sabia todas as línguas, todos os modos de comunicação e todos os meios de transferência de informação. A informação estava em toda parte, desde o subatômico até o molecular. Tudo até o multiverso. Eu via informação em hélices de DNA, plantas, animais, em mim mesmo e em tudo mais. Eu, a consciência, literalmente sabia de tudo. Nesse ponto, experimentei a parte mais intensa e de tirar o fôlego da experiência. Senti como se tivesse experimentado tudo o que já havia acontecido em toda a existência simultaneamente em menos de um segundo. Foi tão intenso que a consciência que está testemunhando isso foi obliterada. O testemunho foi o último vestígio de qualquer coisa que se assemelhasse à dualidade. Agora, havia apenas os acontecimentos da existência e eu. Nada absoluto era todos esses acontecimentos. Era como se eu tivesse criado a existência e decidido experimentá-las de todas as maneiras possíveis, de bactéria a civilizações inteiras que se expandiam por anos-luz. Cada vida, cada respiração, cada experiência em uma só.
e eu era essa unidade. É muito difícil descrever como com os limites da linguagem humana, mas eu continuarei. Senti como se essa experiência tivesse durado centenas de milhões de anos. Foi tão vasta e visceral. Eu vivi como milhares de pessoas, plantas, fungos, bactérias e animais. Vi civilizações alienígenas inteiras se erguerem da Idade da Pedra para civilizações mais avançadas. Vivi com vários homens, mulheres e crianças. Em todas essas experiências havia coisas vastas, variadas que mudavam constantemente sobre elas, mas uma coisa permanecia a mesma. A consciência que estava experimentando a vida permanecia. Não sei realmente como descrever isso. Experimentei o parto tanto na perspectiva do organismo mãe, dando à luz, quanto na perspectiva do organismo infantil, nascendo. Experimentei sexo tanto da perspectiva masculina quanto feminina, simultaneamente. Senti ambas as energias, masculinas e femininas, como um. Senti como a sexualidade era integral à existência e o quão profundamente divina a sexualidade é. Sexualidade não é simplesmente um vínculo entre um homem e uma mulher. A sexualidade é um vetor pelo qual a novidade pode ser introduzida no universo e na existência como um todo. Todos os milhões de experiências e perspectivas estavam acontecendo tão rápido que era impossível acompanhar a experiência. Estava me movendo tão rápido que era avassalador. Era um mar de caos e, no entanto, eu era esse mar de caos. Após toda essa estimulação profunda, tudo voltou ao vazio. Esse vazio parecia infinito. Estava nessa experiência por íons. Eu era o que não nasceu e o que nunca vai morrer. Eu era esse vazio absoluto de nada, do qual tudo se derivava, e eu era esse vazio. Depois de experimentar a eternidade no vazio do absoluto nada, a realidade padrão começou a se formar. Assim começou a fase da descida da experiência. A consciência testemunhando se reformou. Voltei para o meu corpo. Meu corpo se sentia extremamente pesado e difícil de controlar. Minha mente passava de estados de consciência para inconsciência. Lentamente, minha percepção da realidade mudou de consciência cósmica para de consciência humana. No entanto, minha percepção não era não dual. Senti todas as informações que tinha testemunhado sendo incorporadas no meu sistema nervoso. Todo o meu corpo estava vibrando enquanto eu começava a voltar. Minha cabeça estava zumbindo, ressoando por todo o resto do dia. Essa dor de cabeça não foi embora até o dia seguinte. Ao voltar lentamente à realidade física, todos os meus sentidos corporais estavam muito sensíveis. Senti tudo de forma tão vívida. Foi muito intenso até mesmo sentir meu corpo deitado na cama. Sentir o ar sendo puxado para dentro e empurrado para fora do meu corpo também foi muito intenso de uma maneira que não consigo realmente descrever. Estava tão imerso em sensações táteis que comecei a sentir a cama muito suavemente. Parecia que era a primeira vez que tocava em algo. Ao tentar me levantar, caí várias vezes. Mais de uma dúzia de vezes, antes de conseguir ficar de joelhos. Ao olhar ao redor do meu quarto, me senti completamente em choque. A melhor maneira que posso descrever como me senti esse momento é como o personagem David se sentiu no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, depois de sair do portão estelar. Meu quarto parecia um ambiente alienígena para mim. Senti como se estivesse vendo pela primeira vez. Não me senti assim desde bebê. Ao olhar ao redor, pensei que era muito estranho que algo estivesse acontecendo. Pensei que era muito estranho que nós, humanos, não pudéssemos simplesmente fazer o que quiséssemos, quando quiséssemos. Então, olhei para as minhas mãos e fiquei impressionado. Vi a complexidade e a estranheza da máquina biológica que estava observando. Era muito impressionante. Lutei para ficar de pé. Depois de cair mais 6 vezes, finalmente consegui me manter em pé. Fiquei maravilhado com o meu corpo, como o meu corpo estava funcionando. Fiquei maravilhado por até eu ter um corpo. Olhei para minha estante de livros e quase senti reverência por ela. Quase chorei ao olhá-la. A razão é que, depois de ver aquela biblioteca de luz durante minha experiência, tenho um novo respeito pela informação. Tive que usar o banheiro depois. Então, caminhei lentamente até lá. Andar não foi fácil após a viagem. Quando entrei no banheiro e vi meu reflexo no espelho, a primeira coisa que pensei foi: que merda é essa? Foi tão estranho ver um corpo olhando para mim. Foi tão estranho ver um corpo no geral.
Novamente, parecia que nunca tinha visto um corpo humano antes. No meu corpo, vi visuais com padrões e glifos se movendo por toda parte. No entanto, os visuais eram a menor das minhas preocupações. Eles eram legais e interessantes de observar, mas eu estava mais fascinado pelo fato de eu ter um corpo. Meu corpo parecia um organismo alienígena para mim. Depois de usar o banheiro, perguntei ao meu trip sitter o que aconteceu com meu corpo. Ele disse que, em grande parte, depois das poses contorcidas, eu estava desmaiado. Ele disse que, em um ponto, comecei a me debater, pegar coisas e balançá-las ao redor e fazer ruídos incoerentes. Fiquei surpreso por não ter gritado no topo dos meus pulmões em um ponto da experiência. Isso porque, quando o ego estava sendo obliterado, eu podia jurar que estava gritando do topo dos meus pulmões em completa agonia. Depois de aprender com meu trip sitter que a maior parte da minha viagem consistiu em meu corpo simplesmente deitado lá, eu fiquei bem com isso. Andei pela primeira vez na casa sentindo como se fosse a primeira vez que via tudo. Decidi sair no quintal e quando fiz, foi um pouco avassalador. Estava maravilhado com todas as formas de vida lá fora. Simplesmente sentei na grama, maravilhado com o planeta ao qual eu tinha acabado de retornar. No geral, a experiência com psilocibina durou 6 horas. Foi a experiência mais estranha, profunda, mais bela e mais intensa da minha vida até então. Essa experiência moldou para sempre a maneira como vejo a realidade e supercarregou a minha prática de meditação existente. Psicodélicos são realmente uma ferramenta incrível para aprendizado, exploração da consciência e trabalho de iluminação. Eles podem te levar a ver coisas muito belas se o estudante estiver pronto para a lição.